Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais um VaptVupt começando, terça-feira, e hoje eu trouxe um tema muito bacana para conversar com vocês, que é sobre autoritarismo e permissividade na educação dos filhos. Trouxe 4 tópicos básicos para conversar com vocês, diante de tudo que eu vivenciei dentro da sala de aula, não só com as crianças, né? Mas com o contato com os pais, na reunião de pais, durante mais de 15 anos com experiência em sala de aula, e como que isso refletia também na vida da criança, tanto a questão do autoritarismo como a questão da permissividade. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Não reparem, tá, no meu olhar de cansada, nessas olhinhas básicas que estão aparecendo aqui. A minha caçula tá me dando um belo de um trabalho, despertando à noite ainda. Mas eu sei que é uma fase, isso vai passar, né? Quem nunca passou por isso? Então faz parte, né? Cansaço de mãe. Vamos lá, gente, olha só. Porque, bom dia, Jaque, tudo bem com você? Bom dia, Lorena, sejam todas bem-vindas, quem tá chegando aí pra live, depois encaminhem para ajudar a compartilhar esse conteúdo para as famílias, né? No grupo de WhatsApp aí das mães, clica no aviãozinho que fica também aqui embaixo para encaminhar essa live para que mais pessoas possam participar. A ideia é que seja algo VaptVupt, coisa de 15 minutinhos, tá bom? Vou me esforçar ao máximo hoje, porque na live anterior não deu, eu passei bastante desse tempo, mas era um tema muito importante para ser abordado. Então, quando o tema acaba, né, sendo necessário pontuar algumas questões, eu acabo passando um pouquinho, mas a ideia é que seja algo breve. Então, sem muitas delongas, vamos falar um pouquinho sobre permissividade e autoritarismo. São dois extremos, né? Todo mundo sabe que são dois extremos. Como se fosse 880, né? Que a gente fala que a gente não pode ser 880. Tem que ser o meio termo. É fácil ser o meio termo? Não é fácil. É desafiador. É muito difícil, né? A gente entrar num consenso, a gente ter aquela postura mais neutra. Não é muito fácil por conta das nossas demandas, por conta da gente viver na correria, por conta da gente estar muito cansada ou estressada. Tudo isso vai acabar afetando essas questões na educação dos nossos filhos, tá? E é muito importante que a gente tenha esse olhar interno. Nós precisamos nos conhecer, a gente precisa olhar para dentro de nós. O que eu posso melhorar para que eu seja uma boa educadora na vida do meu filho, para que ele se desenvolva bem, para que ele se desenvolva com segurança. Então é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês e dar inclusive algumas sugestões e dicas para que vocês, mães, comecem a colocar isso em prática no dia a dia e vocês vão começar a ver resultados. Vocês vão ver que as coisas vão começar a caminhar com uma leveza muito maior e não vai ser sempre aquele cansaço, sabe? Aquela coisa cansativa de educar, de orientar os nossos filhos. Dá para ser leve. Olha só, primeiro tópico que eu quero falar com vocês. Ambos só tem o lado ruim, tá? Não é saudável, gente. Tanto uma pessoa autoritária, um pai muito autoritário, como um pai ou uma mãe permissivo demais, vai trazer prejuízos para a educação e para o desenvolvimento dessa criança. Por quê? A mãe ou o pai autoritários, né? Quando eu me coloco nessa posição de que eu mando e vocês me obedecem, né? Eu tô exercendo o autoritarismo. Então, geralmente essa pessoa não tem muita conversa com ela. Eu mando uma coisa e é aquilo e ponto final. Ah, mas por quê, mamãe? Porque eu estou mandando e quem manda aqui sou eu, né? E hoje a gente tá vendo que as crianças estão chegando cada vez mais espertas e mais questionadoras. Isso é muito interessante, isso é muito legal. A gente precisa aprender a orientar os nossos filhos. E é bacana que eles se tornem cidadãos questionadores. Porque é aí nessa oportunidade que eu vou aproveitar para ensinar os valores e as virtudes que eu quero para os meus filhos. Então não é isso e ponto final, porque eu decidi isso, né? Eu tenho que deixar essa postura autoritária, seja um pai, uma mãe, uma professora em sala de aula, seja uma avó, qualquer pessoa pode exercer esse papel de autoritarismo na vida dos outros, né? Não é só o pai e a mãe. Então a gente tem que ter esse olhar de
diálogo, sabe? Eu preciso ter um diálogo com essa criança. Mas, no outro lado, né, aqui, né, a permissividade também é algo ruim. É algo que atrapalha o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Quando eu deixo tudo, quando eu deixo a criança fazer tudo, ela não tem ainda discernimento, ela não tem ainda maturidade para saber o que é bom para ela, ou o momento que aquilo é bom para ela, ou a forma de fazer aquilo, que eu tenho horário para tudo. Ela não tem maturidade para isso. Então, se eu sou uma mãe ou um pai que deixo e largo mão, porque ser permissivo é isso, né? A permissividade, eu deixo a criança fazer o que ela quer. Ah, você quer fazer isso? Pode fazer. Só lava a mão antes, mas pode comer doce a hora que você quiser. Ah, você quer ver televisão? Pode ver televisão. E permissividade, eu vou deixando, tá? Isso não vai ser legal para essa criança. Por quê? As crianças precisam ouvir o não. Elas precisam de limites. E uma pessoa, uma figura permissiva, não passa esses limites que a criança precisa para se desenvolver. Ela tem que compreender que para tudo existe um momento, que para tudo existe algumas regras, né? Geralmente a criança que convive num ambiente de muita permissividade, ou de pais ou de avós, é uma criança que não sabe respeitar regras. Então lá no futuro ela vai ter muita dificuldade de lidar, por exemplo, com a ordem, né? O comando de um chefe, né? Na vida adulta. Porque ela teve uma infância onde tudo foi permitido para ela. Ela vai sentir grande dificuldade na vida adulta. As frustrações, vai ser complicado para ela lidar com as frustrações. Já as crianças que tiveram essa figura de autoritarismo, também vai ser muito difícil na vida adulta lidar com algumas questões. Muitas vezes essas crianças, elas se fecham demais. Então, fica difícil dela demonstrar sentimentos pelo outro, pelo próximo, demonstrar amor, demonstrar carinho, porque ela teve uma educação muito autoritária. Geralmente os pais autoritários, eles não têm essas demonstrações de carinho, eles são mais enérgicos. Então a gente precisa ter um olhar atento para isso. O quanto eu estou demonstrando autoridade para o meu filho, que aí eu vou entrar aqui no meio, né? E o quanto eu tô entrando também com carinho e com atenção, que aí é o meio termo, tá? Eu tenho que ter autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Esse é um assunto que a gente fala bastante em sala de aula, né? Para distinguir, para mostrar a diferença. Não é ser autoritário, é ser autoridade. Então, o primeiro ponto é que ambos só têm o lado ruim. Não é saudável. O segundo ponto: pais precisam desempenhar a sua autoridade, que é o que eu acabei de falar. Se você é pai, se você é mãe, você ganhou um filho, é uma alma eterna, é uma vida sob sua responsabilidade. Você é responsável por educar, por conduzir aquela criança, né? Enquanto ela é criança e não consegue fazer as coisas sozinhas, você que tem essa responsabilidade. E não é só a responsabilidade nas questões físicas, tá? Que é alimentar, dar roupa, para ela crescer e se desenvolver saudável. Não, nas questões cognitivas também. Você tem a responsabilidade de fazer com que o seu filho cresça num ambiente onde ele se desenvolva e tenha maturidade, né? Onde ele coloque a criatividade dele para fora, onde ele perceba o ambiente, o que tem naquele ambiente, como ele deve se portar naquele ambiente. É responsabilidade dos pais conduzir as crianças, e elas não nascem sabendo fazer as coisas, né? Muitas vezes o pai e a mãe largam a mão justamente por conta das demandas que eu comentei no começo. Eu tô estressado, eu tô cansado e eu não tenho paciência. Mas ele é sua responsabilidade, o seu filho ou a sua filha, e você não pode passar o bastão para nenhuma outra pessoa. Então, muitas vezes a maternidade e a paternidade, elas vêm para trabalhar o nosso egoísmo, né? Que a gente precisa deixar algumas prioridades de lado e focar e dar uma atenção especial para aquela vida, para os nossos filhos. E é um período, gente, que geralmente passa muito rápido. Quando a gente vai piscar,
eles já estão aí na adolescência, já estão na vida adulta. Quantas mães que eu encontro no mercado quando eu estou com os meus filhos, elas falam, nossa, os meus filhos já estão tudo adultos, já casada, tô com um netinho, várias senhoras, sabe, que eu encontro. Então, assim, é um período da nossa vida que vai exigir muito mais dedicação da nossa parte. E faz parte, né? Essa é a vida. A gente colocou aí um filho no mundo e a vida exige de nós essa responsabilidade e esse comprometimento na educação e na formação desse cidadão, porque ele vai ser um cidadão. E nós queremos formar cidadãos do bem. E para isso a gente precisa ter um ambiente em casa totalmente estruturado para isso. Uma criança se desenvolve bem quando ela tem um ambiente estruturado. Ela vai aprender tudo de acordo com o ambiente onde ela vive. Então a gente precisa desenvolver esse papel de autoridade. A autoridade eu vou construindo com exemplos, né? Sendo uma boa pessoa, com diálogo, sempre conversando. Se o meu filho não entendeu alguma questão, eu vou explicar para ele aquilo que ele não entendeu. A mamãe não quer dessa maneira, por causa disso, disso, disso. Ai, Rebeca, mas aí não significa que eu tô me justificando demais? Não! Você está estabelecendo um momento de comunicação com o seu filho e isso é muito precioso. Esses momentos, eles também abastecem o tanque emocional dessa criança e ela tem essa necessidade. Então você vai conversar com o seu filho, você vai explicar por que você pensa de outro jeito, você vai explicar por que não é para fazer daquela maneira. Tá? Então o diálogo, ele precisa fazer parte da rotina de vocês, tá? E entre o marido e a mulher, tudo precisa estar muito bem alinhado nas decisões relacionadas à educação dessa criança. Então vocês precisam se alinhar e conversar sempre entre vocês, longe da criança, tá? Quando você for fazer um elogio pro seu filho, faça na frente de outras pessoas. Isso é muito bacana, tá? E quando você for chamar atenção, chama atenção no particular, nunca na frente de outras pessoas. Então você vai chamar no particular e vai conversar e pontuar algumas questões. E vai trazer para a própria criança a oportunidade dela refletir como ela poderia ter agido ou o que ela pode melhorar. Porque eles trazem as soluções, gente. E é aí que entra essa questão da importância do diálogo. Escutem os filhos de vocês. Eles são muito mais espertos do que a gente imagina. Terceiro ponto. Ser uma autoridade é ser uma referência. Então, a partir do momento que eu sou uma autoridade na vida daquela criança, eu vivia muito isso em sala de aula. Quando eu percebia que a criança me via como uma autoridade, mesmo aqueles alunos mais indisciplinados ou mais inquietos, eles passavam a me respeitar muito mais. Olha que interessante isso, gente. Quando a criança vê na nossa figura como pai, como mãe, como educadora, né, nós nos tornamos uma referência para essa criança. Então essa criança ela vai olhar para nós com outros olhos. Nossa, eu vou obedecer o que a minha mãe está falando porque ela sabe o que é melhor para mim. Isso que a minha professora está falando, ela tem razão. E tudo que ela fala, eu percebo que faz muito sentido. Por que eu tô falando isso? Uma pessoa que ela tem autoridade, ela é uma pessoa aberta ao diálogo e a ouvir. E isso faz muito bem para qualquer pessoa, para qualquer adulto, qualquer ser humano. Imagina para a criança, né? Então, quando a criança ela vê nessa pessoa uma possibilidade de escuta e de diálogo, o que hoje está se perdendo, porque muitos adultos estão com impaciência, não querem mais ouvir as crianças. Criança só dá trabalho, criança só bagunça, criança só faz barulho, né? Então, quando a criança percebe que ela tem naquele adulto, né, uma oportunidade de ser ouvida, ela tá tendo um tempo de qualidade ali, e ela vai observando aquele adulto, e ela vê que o que ele fala, ele faz. Então, a autoridade também é muito importante nesse sentido. A gente tem que ser exemplo. Não adianta eu falar uma coisa pro meu filho e fazer diferente. Eu vou perder a autoridade aí, né? Eu tenho que falar, explicar e mostrar para ele que faz sentido aquilo que eu tô falando. Ele vai começar a refletir sobre aquilo e ele vai ver que faz sentido. Então, ser autoridade é ser uma referência.
Quem não quer ser referência na vida do filho? Que professor não quer ser referência na vida do aluno? Que professor não gosta e não fica com o coração cheio de alegria quando o aluno já está lá no ensino médio, ou o pai dele ou a mãe encontra com você e fala: nossa, meu filho não esquece de você. Você foi muito importante na vida do meu filho, sabe? Eu vivi isso no tempo de pandemia com um aluno meu, com aulas online, né? Que avançou pra caramba na leitura. E eu fiquei com o coração tão cheio de alegria, gente, porque a mãe mandou um e-mail me elogiando, falando o quanto eu fui importante na vida do filho dela. Até hoje ela fala que ele lembra de mim. Tem presente maior do que esse? Não tem. Então nós precisamos ser referência, tá? E para finalizar, o último tópico: para ser uma referência, eu preciso ser uma pessoa madura. Não tem como eu não fechar com esse tópico, né, gente? Para que nós possamos ser referência na vida dos nossos filhos e conseguir encontrar o meio termo entre permissividade e autoritarismo, eu preciso ser uma pessoa mais madura, né? Eu preciso ter um crescimento, eu preciso olhar para dentro de mim mesma, ver o que eu tenho que mudar, quais as minhas questões que trazem ansiedade, insatisfação. Todo ser humano vive isso, né? Todo ser humano tem as suas questões, tem suas ansiedades, as suas preocupações, tem os seus medos. E isso, infelizmente, acaba vindo à tona, inclusive na educação dos nossos filhos. A gente precisa ter um preparo na cabeça mesmo, um preparo assim de personalidade, sabe? Ser uma personalidade mais madura, de ser constante em tudo que eu me proponho a fazer, ensinar isso para os meus filhos. Quanto mais eu desenvolver a minha personalidade, melhor eu educo os meus filhos. E eu vejo esses resultados. E não adianta a gente pensar: mas eu já tô velha, eu tenho 40 anos, não dá mais tempo, eu já sou adulta. Claro que para nós adultos, muitas coisas já foram bem estabelecidas, né, na nossa vida, mas a gente pode mudar padrão ainda. Eu tô vivendo isso atualmente com quase 39 anos, né? Questões familiares que ficam muito enraizadas, que acabam prejudicando a nossa vida. Mas dá tempo, e eu sou prova para falar e compartilhar isso com vocês. Nunca é tarde, só depende de nós mesmos, nunca é do outro, tá, gente? Só depende de nós mesmas. Como que eu vou começar a mudar isso? O que eu identifico na minha pessoa de positivo e de negativo? E o que eu preciso fazer para começar a mudar? O que eu preciso fazer para sair desse padrão que eu acabei recebendo da minha família e que eu não quero? Então eu quero evoluir, eu quero crescer, o que eu preciso fazer? Eu tenho que estudar? Eu vou estudar. Eu tenho que ter rotina? Eu vou estabelecer rotina. Eu preciso levantar mais cedo? Eu vou levantar mais cedo. Eu vou ser muito mais forte, eu vou desenvolver essa força interior para eu conseguir conquistar as coisas que eu preciso. Sabe, a gente deseja muita coisa, mas a gente não vai atrás, a gente acha que as coisas vão cair no nosso colo, e não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Eu sempre falo, a palavra oração, né? A gente fala: eu vou pedir para Deus forças, eu vou pedir para Deus orientação. Mas na palavra oração, além do orar, eu tenho também a ação. Então, eu posso pedir para Deus o que eu desejo, o que eu almejo, mas eu preciso agir. Se eu não me policiar, se eu não criar uma rotina, nada vai acontecer na nossa vida, nada vai mudar. Então, analisem a vida de vocês, analisem a paternidade de vocês, analisem a maternidade de vocês, a vida profissional de vocês, até como chefe, até como colega de trabalho. Eu sou uma pessoa fácil de lidar, eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu falo sim para tudo, eu falo não para tudo. Como eu encontro esse meio termo? É difícil, é o que eu falei para vocês, vai ser muito difícil, porque quando eu desejo mudar, estabelecer novos hábitos para minha vida, eu encontro aí diversos desafios, né? Que é a dificuldade de ser constante. Mas não é impossível. E para que a gente consiga, a gente precisa ter muita força de vontade. A gente precisa encontrar ter um propósito de vida, né? Não precisa ficar desesperado: mas eu não sei qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito. Gente, o nosso propósito básico de todo ser humano nessa vida é amar a si mesmo como a gente ama ao próximo, né? A gente amar ao outro.
Então, assim, o propósito básico, se você não sabe o que você quer começar a fazer, começa ajudando o seu vizinho, começa dando um bom dia para quem você encontra na rua, começa sendo muito mais cordial e simpático com as pessoas no seu trabalho, começa colocando sempre um sorriso no seu rosto, para você ser uma pessoa agradável, para que as pessoas vejam diferença na sua vida. Nossa, olha, ela é muito feliz, ela sempre está alegre, né? Seja uma pessoa agradável, ajude os outros, e você vai ver que quanto mais você estiver disposta a ajudar, mais as coisas vão fazer sentido para você e mais você vai querer melhorar. E isso facilita demais a gente encontrar, assim, um propósito na educação dos nossos filhos. Eu quero ser uma mãe melhor para os meus filhos. Eu quero ser um pai melhor para os meus filhos. Então eu vou parar de fazer isso que eu estava fazendo de errado e eu vou adotar novos hábitos mais saudáveis. Eu vou começar a fazer isso de saudável, pensando no futuro e no cidadão que eu quero criar para essa sociedade. Gente, é isso. 20 minutos. Eu amo falar. Quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu me empolgo. Mas acredito que eu consegui compartilhar com vocês esses tópicos mais importantes sobre o assunto. Se vocês gostaram, vocês me ajudam bastante divulgando esse VaptVupt para outras pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Hoje à noite tenho live, vamos falar sobre a falta de leitura e o quanto ela prejudica a aprendizagem das crianças. Eu espero por vocês, me ajudem na divulgação. Ótima terça-feira, um beijo grande, agradeço o carinho de todos que estiveram aqui e é isso. Estou à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, tá? Podem me perguntar no particular que eu respondo para vocês. Beijo grande, gente. Tchau e ótima terça.